Olá, galerinha! Voltando para nossa aula, tá bom? A gente estava falando sobre ciências naturais e agora a gente vai para ciências humanas, usando o mesmo livro interdisciplinar de ciências, história e geografia, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os patrimônios históricos. Nossa aula hoje, então, é de história. Vai lá na página 58. Lá no finalzinho do livro, vocês vão ter as páginas. E aí a gente vai ter essas imagens lindas da natureza, né? E aí esse título, Patrimônios Naturais e Culturais, que é o que a gente vai falar hoje, combinado? E eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Então, com o livro na mão, quero que vocês leiam junto comigo. Depois, para responder o exercício 6, volta a leitura, que é muito importante, prestando muita atenção no que vocês estão lendo para tentar entender e responder, tá bom? Então vamos lá. Os elementos da paisagem com grande valor natural, histórico, arquitetônico ou artístico podem ser reconhecidos como patrimônio. Então essa palavra patrimônio, né? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ter o significado dessa palavra, que é herança familiar ou conjunto de bens familiares. Então, quando a gente fala de um patrimônio natural ou cultural, a gente não está falando só de um patrimônio familiar, né? Do que está na nossa família, mas algo que envolve outras pessoas. Então, um patrimônio é um conjunto de bens. Então, a gente entende que são coisas valiosas para a nossa sociedade como um todo, tá bom? E aí a gente tem essa diferença de patrimônios naturais e culturais. E aí pode ser elementos da paisagem com grande valor. Então, tanto natural, que são as belezas naturais do meio ambiente, histórico, que faz parte da nossa história, né? Que teve um significado muito importante aí para o nosso país ou para o país de origem desse patrimônio. Arquitetônico, que são as construções, e artístico, né? Que são os elementos artísticos aí que a gente conhece, como as danças, como as manifestações artísticas de rua, dos artistas de rua, ou os artistas, até mesmo artistas plásticos. Então, a gente tem aí uma imensidão de patrimônios, se a gente for pensar em todos esses elementos. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Isso é feito por órgãos oficiais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para que esses elementos sejam protegidos e preservados e não desapareçam com o passar do tempo. Então, por que existe, né, esse órgão, esses institutos, esses órgãos oficiais para reconhecer esses patrimônios? Para que eles não se percam, para que eles possam ser preservados, para que eles possam ser protegidos e que eles possam existir aí num longo período de tempo, quem sabe para a vida toda, né? Para que ele não se perca, porque esses patrimônios geralmente eles fazem parte da nossa história, então ele tem um valor muito grande para a nossa cultura, tanto independente de qual país, independente da sua região. E isso é muito importante que a gente mantenha eles protegidos e preservados. Algumas áreas com importância ambiental ou com paisagens especiais podem ser registradas como patrimônio natural. Por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu e o Arquipélago de Fernando de Noronha, que são patrimônios naturais aqui do Brasil. Então, a gente tem aqui o Parque do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. Quem já ouviu falar aí em Foz do Iguaçu vai reconhecer essa imagem
que são as cachoeiras que existem lá. E lá em Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha. Olha que imagem linda, as águas cristalinas de Fernando de Noronha, né? São dois ambientes naturais que geralmente a gente conhece, que sempre está noticiando, sempre aparece alguma reportagem falando sobre esses patrimônios naturais. Então, o exercício 6 é para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ler, tá bom? E aí depois eu quero que vocês registrem o que vocês pensaram aqui na frente, nesse espaço, combinado? Não se esqueçam de tirar uma foto dessa resposta, dessa página, e anexar na plataforma. Qual o objetivo de reconhecer elementos da paisagem como patrimônio? O que é o objetivo? A importância disso, né? Por que é importante a gente reconhecer os elementos da paisagem como sendo patrimônio? A gente leu isso no texto, e aí quem não conseguir responder, volta o texto, leia novamente, para a gente pensar um pouquinho sobre essa importância desses elementos, tá bom? Lá na página 59, a gente vai continuar os nossos exercícios. Exercício número 7, a gente está falando que é para fazer em dupla. Só que a gente está em casa, por conta da pandemia, a gente não vai conseguir fazer em dupla. A não ser aquele coleguinha que tem irmão, porque eu sei que tem amigos que têm irmãos gêmeos, ou que, né, tem alguém aí em casa que possa conversar junto com vocês e auxiliar aí na pesquisa, tá bom? Ou se não, podem fazer sozinhos, porque é uma pesquisa na internet ou livros em revistas. Eu acredito que pela internet seja mais fácil de vocês conseguirem essa informação. Hoje em dia a gente usa a internet para pesquisar qualquer coisa, né? Então pede emprestado aí o celular da mamãe, do papai, da tia, de alguém, pra gente fazer essa pesquisa, tá bom? E aí essa pesquisa é sobre o patrimônio natural do Brasil e preencham essa ficha técnica aqui a seguir, tá bom? Então, o nome do patrimônio natural, não se esqueça que é o patrimônio natural que vocês encontraram, onde ele está localizado, qual a região, qual a cidade, qual o estado, município, em qual data, em que data ele se tornou um patrimônio. Então, aí vocês vão ter nessa ficha técnica, nessa pesquisa, o ano, a data, o mês, alguma informação sobre isso, tá bom? Em que os órgãos que fiscalizaram e que registraram como patrimônio, eles vai tá isso aí na internet. E o órgão que foi, tá bom? Qual órgão que fez esse registro? Se foi, vamos voltar lá em cima, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se foi ele ou se foi algum outro órgão, tá bom? Às vezes vocês encontram aí alguma coisa diferente disso, e aí vocês colocam aqui também. Vamos para a próxima, tá bom? Exercício número 8. Alguns bens ou conjunto de bens que fazem parte da cultura brasileira podem ser reconhecidos como patrimônio cultural. Então, pode ser uma coisa ou um conjunto. Vários elementos, várias coisas juntas podem se formar um patrimônio cultural. Para isso, é preciso que esses bens tenham um valor para a cultura e para a história de um ou mais grupos que formam a sociedade brasileira. Então, né, para que algo seja reconhecido como um patrimônio cultural, ele precisa ter alguns bens, um valor cultural e para a história, tá? Então, por exemplo, a gente vai pensar no carnaval. Carnaval é qualquer lugar do mundo que você for, quando a gente fala de carnaval, vocês vão pensar no Carnaval do Brasil. Então, o carnaval acaba sendo um elemento cultural da nossa cultura brasileira, é uma característica, um marco nosso. Por exemplo, o modo de fazer algo e algumas construções podem ser registradas como patrimônios culturais. Então, eu citei o exemplo do carnaval, e aqui a gente tem a imagem do samba de roda,
do Recôncavo Baiano e ao lado o Casário Colorido do Centro Histórico de Olinda, que os dois são considerados patrimônios culturais. Então aqui a gente tem a construção, o arquitetônico, né, a construção, e aqui a gente tem a dança, que faz parte da cultura e que também é considerado um patrimônio cultural. Exercício 8. O que é preciso para que um bem seja registrado como patrimônio cultural brasileiro? Então, quero que vocês pensem aí. A gente lê o texto e aí retomem esse texto novamente e pensem um pouquinho sobre esse assunto e registre o que você pensou aqui, tá bom? Não se esqueçam de postar atividade na plataforma para a tia Rafa dar um ok. Um beijo, até a próxima!